tarde. Boa tarde a todos, todas e todes. Estamos aqui no nosso quarto dia do evento, né, do sétimo e por falar em tradução. Hoje nós vamos ter a palestra da Jamile Pinheiro Dias, intitulada Entre Tradução, sobre pedagogias tradutivas e estéticas indígenas. Antes de apresentar a Jamile, eu vou fazer uma pequena audiodescrição minha, né? Meu nome é Érica, eu sou docente da Unicamp, sou líder do grupo de pesquisa e por falar em tradução, juntamente com a Lenita Pizeta da USP e com a Viviane Veras, também da Unicamp. Eu sou branca, tenho cabelo mais ou menos no comprimento dos ombros, hoje está um pouquinho encaracolado. Eu tenho olho azul, tô com uma blusa estampadinha com fundo azul e na sala da minha casa, tem uma parede branca, tem um quadro ao fundo. A Jamile, que está aqui com a gente hoje, ela é atualmente ela é pesquisadora associada na Universidade de Manchester e trabalha com o projeto Culturas do Antirracismo na América Latina, financiado pelo Conselho de Pesquisa em Artes e Humanidades do Reino Unido. Ela já fez pós-doutorado em estudos da tradução no Departamento de Letras Modernas da USP e também doutorado em estudos linguísticos e literários em inglês na USP, concluído em 2016. Ela defendeu a tese intitulada Peles de Papel, Caminhos da Tradução Poética das Artes Verbais Ameríndias. Também foi pesquisadora visitante na área de culturas ibéricas e latino-americanas na Universidade de Stanford, estagiária de docência no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, e colaborou com o Centro de Globalização e Estudos Culturais da Universidade de Manitoba, do projeto Brasil-Canadá Knowledge Exchange. Participou também do projeto Poéticas Amazônicas da Universidade de Princeton, ao lado de artistas indígenas e não indígenas, numa parceria entre o Brasil, LAB, Princeton e o Museu Nacional da Federal do Rio de Janeiro. Ela tem várias publicações também nessa área de artes e tradução ameríndia, e ela é tradutora na área de antropologia social. Acho que vocês, quem assistiu à mesa de feminismos, ela foi bastante citada, né, na mesa de feminismos como tradutora também nessa área, né, nesse campo. Então, eu vou passar a palavra para a Jamile e vou pedir para que vocês podem colocar as perguntas que vocês tiverem no chat. Depois que ela fizer a fala dela, a gente volta com as perguntas, tá bom? Então, Jamile. Boa tarde, muito obrigada, Érica, pela apresentação. Eu sou a Jamile, sou uma mulher branca, tenho 39 anos, sou de Belém do Pará, tenho cabelos curtos e pretos, ondulados, uso óculos, estou de vestido verde com um casaco preto. Eu quero mais uma vez agradecer a professora Érica e também as professoras Viviane e Lenita pelo convite, também a todas e todos que estão fazendo acontecer o 7º Encontro por Falar em Tradução. Para mim um prazer, uma alegria estar aqui, e em consonância com a apresentação que faço, quero estender minhas saudações a todas as estudantes e todos os estudantes indígenas da Unicamp e da USP. Eu estou num momento de transição da minha vida, então eu concluí o meu trabalho como pesquisadora associada no projeto que a professora Érica mencionou, o Culturas do Antirracismo na América Latina, sobre o qual vou falar um pouquinho já já, e atualmente sou professora de Humanidades Ambientais na Universidade de Londres, mais exatamente na Escola de Estudos Avançados. Bom, e 6 anos atrás eu defendi meu doutorado em letras, né, na USP, que foi quando eu tive a honra de conhecer a professora Viviane, que esteve na minha banca, né. Bom, como já mencionado pela professora Érica, o título da minha comunicação hoje é Entre Tradução,
sobre pedagogias tradutivas e estéticas indígenas. É uma comunicação que decorre de uma pesquisa, de um trabalho de análise ainda em curso, que eu apresentei parcialmente, de maneira introdutória, no colóquio Humanidades Vegetais na Amazônia, na Universidade de Coimbra, em Portugal, que aqui eu retomo de uma outra forma, por um outro ângulo, né? E pode passar para o segundo slide, por favor. Eu quero começar lembrando o prefácio para a edição brasileira de A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, livro de Davi Copenau e Bruce Albert. Prefácio esse de autoria de Eduardo Viveiros de Castro, intitulado O Recado da Mata. Nesse prefácio, o Viveiros de Castro reconhece o valor da entretradução, né? Termo utilizado por ele para se referir ao gesto do Davi e do Bruce na textualização dessa narrativa. Essa textualização é marcada por uma ciência de equivocidade, de imperfeição, e até, né, de incompatibilidade, que é o termo que o Viveiros de Castro usa, né? Que seria inerente à negociação recíproca de diferenças interculturais, né? As diferenças interculturais e a negociação entre elas está se dando dos dois lados, né? E, de fato, o caráter ambíguo desse entre, o entre que é uma preposição de lugar, mas que também é imperativo do verbo entrar, né, o que a gente poderia pensar em uma série de línguas neolatinas, né? Isso se aplica a uma série de línguas neolatinas. Esse entre aponta tanto para uma posição fronteiriça, para uma zona fronteiriça, quanto para uma ética da hospitalidade, como discute a Bárbara Cassan, helenista, filóloga, filósofa, no livro Elogio da Tradução, o Complicar Universal, cuja tradução foi recentemente publicada no Brasil. Partindo dessas observações iniciais, então, eu penso em sugerir caminhos para aprofundar o diálogo entre os estudos da tradução e as manifestações estéticas indígenas no contexto brasileiro. E eu vou considerar um curta-metragem, Colheita Maldita, realizada pelo artista indígena amazonense rio-negrino Denilson Baniwa. É um curta-metragem de cuja gravação a pesquisadora e curadora indígena mato-grossense Naine Terena e eu participamos. E eu queria chamar a atenção para como tanto o livro A Queda do Céu, quanto esse curta-metragem, Colheita Maldita, são exercícios de pedagogia tradutiva, que advertem sobre o extrativismo desenfreado que caracteriza tanto o modelo de produção de monocultura em grande escala, como o filme denuncia, quanto a mineração ilegal que avança sobre territórios indígenas, como A Queda do Céu chama a atenção. Quem acompanha o percurso desse livro, A Queda do Céu, deve se recordar que, quando o Davi Copenau assina os exemplares, ele costuma escrever a mesma frase, que é flecha para tocar o coração da sociedade não indígena. E a gente repara que, mesmo com as muitas críticas do Davi Copenau à escrita alfabética dos não indígenas, que ele diz seria marcado pelo esquecimento, pela ignorância, pela ganância, ele opta por lançar essa flecha, por fazer uma concessão que parece até paradoxal, mas que é, de fato, estratégica, ao concordar que as palavras dele sejam desenhadas na língua dos brancos, né? Para serem ouvidas para além da floresta por gerações e gerações. E foi assim que esses conhecimentos dele como xamã, como militante pelos direitos indígenas e ambientais, encontraram expressão na forma de livro. É como se ele dissesse: brancos, já que é assim que vocês operam
transmissão do conhecimento, aí está, um livro, né? E por mais que o Davi tenha aprendido como xamã, que se você desenha uma palavra, ela se distancia de você, que se você desenha uma palavra, isso faz com que o pensamento fique desmemoriado, ele opta por essa aposta. Então, daí o título da tese de doutorado que eu defendi em 2016, né, que a professora Érica mencionou, Peles de Papel, Caminhos da Tradução Poética das Artes Verbais Ameríndias, que faz referência a uma expressão Yanomami que se refere ao papel, peles de papel, que é associada às páginas de livros, mas também a bulas de remédio, mapas, notas de dinheiro, aos documentos impressos em geral, inclusive a Constituição também. E nesse livro, A Queda do Céu, Davi Kopenawa faz críticas duras à necessidade que os não indígenas têm de registrar as palavras em papel, que seriam problemáticas porque promovem o centramento dos brancos nos seus próprios rastros, né? Ele vai dizer naquilo, e eu estou citando agora, daquilo que já está dentro deles mesmos, a ignorância, promove a ignorância de outras gentes, de outros lugares, e ameaça as peles de árvores. E eu vou citar brevemente aqui o Davi. Os brancos não param de fixar seu olhar sobre os desenhos de suas falas coladas em peles de papel e de fazê-los circular entre eles. Desse modo, estudam apenas seu próprio pensamento e, assim, só conhecem o que já está dentro deles mesmos. Mas suas peles de papel não falam nem pensam, só ficam ali, inertes com seus desenhos negros e suas mentiras. Prefiro de longe as nossas palavras. São elas que quero ouvir e continuar seguindo. Por manterem a mente cravada em seus próprios rastros, os brancos ignoram os dizeres distantes de outras gentes e lugares. Se tentassem escutar de vez em quando as palavras do Shapiri, seu pensamento talvez fosse menos tacanho e obscuro. Não se empenhariam tanto em destruir a floresta enquanto fingem querer defendê-la com leis que desenham sobre peles de árvores derrubadas. Fim de citação. Bom, não sei se alguém chegou a ver a exposição Cláudia Andujar, A Luta Yanomami, né? Cláudia Andujar, conhecida fotógrafa que há muitos e muitos anos trabalha de maneira muito próxima, né, com os Yanomami. Foi uma exposição que esteve no IMS, também em uma série de países, fora, como Inglaterra, França, etc. Mas essa exposição teve como curador o Tiago Nogueira. E o Tiago Nogueira dá uma entrevista na qual ele fala a respeito de um paradoxo que constitui a produção de imagens fotográficas dos Yanomami. E esse paradoxo, ele vai dizer, seria os Yanomami serem um povo, e eu cito o Tiago, que precisa da imagem para se defender de quem produz essas próprias imagens. De certa forma, o Davi Kopenawa opta por fazer esse livro também como uma autodefesa, né? Ele inventa uma língua para se dirigir aos brancos, e isso funciona como uma pedagogia tradutiva, né? Isso que eu queria chamar a atenção aqui. E aí eu queria convidar vocês para a gente ter em mente também esse trabalho Colheita Maldita, do Denilson Banil, como um fazer estético que é autodefesa, que passa por uma pedagogia tradutiva, né? E que funciona também como uma flecha capaz de tocar o coração da sociedade não indígena. O Davi Kopenawa, como já chamou a atenção o professor José Antônio Kelly Luciani, da UFSC, é um verdadeiro mestre da metáfora. E a metáfora, nas palavras do Davi Kopenawa, tem contornos filosóficos especulativos e se presta, nessa aliança com Brusselbert, seu amigo, tradutor, a uma subversão da língua portuguesa, como já observou o antropólogo Renato Stuttman em um artigo sobre a queda do céu. E eu cito Renato Stuttman:
Escrever na língua do dominador é também subvertê-la. Escrever para os Napur, Napur é a palavra em Yanomami que quer dizer não indígena, né, branco. Escrever na língua dos Napur seria também, nesses termos, subverter a língua dos Napur, contaminá-la com a forma Yanomami. Fim de citação. E é interessante observar que o Denilson Banil, também uma série de ocasiões, ressaltem como muitos dos trabalhos dele, ele busca traduzir uma mensagem para quem não é indígena, o que passa, a gente poderia dizer, no caso dele, por uma subversão da história da arte ocidental. Mas é também como inventar uma língua, né? E eu peço licença aqui para emprestar palavras de um outro contexto, de um verso da poeta mineira Ana Martins Marques, em sua correspondência com Eduardo Jorge, no livro Como se Fosse a Casa, de 2017. Diz o verso: espera, estou inventando uma língua para dizer o que preciso. Minha intenção ao fazer referência a esse verso é situar a ideia de entretradução como uma chave dupla, que permite, primeiro, que nós nos aproximemos das manifestações estéticas e poéticas indígenas sem julgar de antemão que já entendemos o que está acontecendo, como se fossem transparentes, já que, como eu dizia, há sempre uma equivocidade inerente à negociação de diferenças interculturais. E segundo, que a gente faça frente à homogeneização epistêmica e à hierarquização de formas de conhecimento, contrastando com a prepotência antropocêntrica inerente à monocultura e valorizando a inteligência ecológica própria das agro-socio-biodiversidades indígenas. Pode passar para o terceiro slide, por favor. Bom, então, até maio deste ano, de 2022, eu trabalhei como pesquisadora associada do já mencionado projeto Culturas do Antirracismo na América Latina, também conhecido como CARLA, na Universidade de Manchester, que é financiado pelo Conselho de Pesquisa em Artes e Humanidades do Reino Unido. É um projeto que se encerra em janeiro de 2023. Para mim, pessoalmente, foram 28 meses de trabalho como pesquisadora nesse projeto, ao longo dos quais eu pude conversar com dezenas de artistas indígenas que atuam no Brasil, e agradeço a cada um pelo tempo, pela colaboração, pela energia dedicadas a esse trabalho. E eu quero dizer também que eu não estaria aqui comunicando essa pesquisa para vocês hoje se não fosse a professora Lúcia Sá, com quem trabalhei de maneira bastante próxima, investigadora desse projeto, também o professor Peter Wade, que foi investigador, ainda, né, o projeto continua, o pesquisador principal do projeto, e Ignacio Aguila. Também tivemos parceiras e parceiros acadêmicos na Argentina, na Colômbia e no Brasil sendo a Universidade Federal da Bahia. E o projeto CARLA, é importante dizer, tem como um dos seus pressupostos a ideia de que a arte é um campo fundamental para fazer frente ao racismo, porque a arte mobiliza forças afetivas, enquanto que, em muitos casos, o enfrentamento ao racismo se dá no âmbito dos argumentos racionais. Um exemplo claro desses argumentos racionais seria como a ciência mostra que as raças não existem biologicamente. O racismo se vale de emoções, de sensações arraigadas nas estruturas que moldam a vida em sociedade. E a arte é uma ferramenta poderosa de autodefesa e de pedagogia tradutiva, porque ela cria espaços para empatia, para solidariedade, que facilitam a sensibilização e, consequentemente, a conscientização sobre o racismo. E ela facilita retomar a vida no que há de envenenado no nosso repertório sensível. Próximo slide, por favor. E eu quero dizer também que não estaria aqui hoje comunicando essa pesquisa para vocês se não fosse por esses dois amigos que foram e são companheiros fundamentais de vida, de pensamento, de praxis anticolonial, a saber,
o amazonense, Denilson Banil, a mato-grossense Naine Terena, e era com eles que eu estava quando da gravação do curta-metragem Colheita Maldita, na residência artística, no âmbito da qual se deu esse processo, e que está disponível online. Vou colocar o link no chat, para quem quiser assistir. Então, só queria frisar, né, que apesar de ser eu a pessoa a comunicar alguns frutos desse trabalho hoje, espero que fique claro que esses frutos foram gestados pelo esforço dessas e de outras pessoas. O contexto mais amplo em que eu realizei essa pesquisa é de um aumento na visibilidade da produção artística e cultural indígena no Brasil, que vem, sobretudo, como fruto de uma luta histórica levada adiante pelos povos originários. A gente tem hoje mais editoras, festivais de cinema, museus e outros agentes da cultura no Brasil, se perguntando não apenas quais histórias querem transmitir, mas quem narra essas histórias e quais problemas de representação têm que ser enfrentados. Não é suficiente ainda, mas passos importantes têm sido dados. Então, a gente pode pensar na arte como parte desse processo de pedagogia tradutiva, né? E como um instrumento fundamental para que se mexa numa ferida colonial que persiste não cicatrizar, né? E a minha aposta vai no sentido de que essa transformação que está em curso nas artes, na cultura, na produção intelectual no Brasil, graças ao protagonismo indígena, não vai ser algo efêmero, mas sim se consolidar de maneira perene, estrutural, porque tem muitas pessoas, alianças e formas de inteligência empenhadas nisso, né? Eu trato um pouco desse e de outros assuntos em um texto breve chamado Artistas Indígenas Reativam a Vida em Meio aos Escombros da Modernidade Colonial, que foi publicado no Suplemento Pernambuco de Recife no ano passado, está disponível online, só buscar no Google. E pode passar para o próximo slide, por favor. Na imagem projetada, vocês veem o Denilson vestido de pajé-onça. O pajé-onça é uma entidade do povo Baniwa, que é alguém que se propõe a passar a vida a estudar com um alto grau de especialidade o cosmos, a entender o cosmos, os mundos pelos quais transita, a compreender processos de cura, de deslocamento no espaço-tempo, a entender cantos e assim por diante, né? Ou seja, ele é um perito intermundos ou entre tradução, mas ele também é um ser mítico que está bem próximo do criador, dos Baniwa, né, que é o Nyampiricule, e ele nasce da tradição da formação do xamã entre os Baniwa. O Denilson explica que quando o xamã alcança um nível mais alto de formação, ele faz até uma analogia bem elucidativa, que seria um pós-doutorado, né? Aí esse xamã é considerado um pajé-onça. E aí o que o Denilson faz é se vestir desse ser em uma série de trabalho deles, como em Colheita Maldita, mas também, né, enfim, na Avenida Paulista, no Getty Museum, em Los Angeles, onde ele acabou de fazer uma exposição. Então, aí nós estamos vendo em um milharal da agroindústria mato-grossense, né, mas isso já vem de uma trajetória. A mais notória dessas intervenções do Denilson como pajé-onça aconteceu quando ele hackeou, e esse é o termo que ele usa, né, a 33ª Bienal de São Paulo, em novembro de 2018, né, uma intervenção bastante conhecida para quem acompanha o trabalho dele, e em 2011, né, mais exatamente no dia 4 de junho, foi feita essa fotografia que vocês estão vendo. Foi quando a Naine, eu, né, o filósofo Flávio Feo, que é amigo da Naine, e o Denilson, dirigimos até
esse milharal que vocês estão vendo, que é enorme, fica perto da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, enquanto nós realizávamos uma residência artística. O estado do Mato Grosso, para quem não sabe, de acordo com dados divulgados em 2022 pelo IBGE, é o maior produtor nacional de grãos, com uma participação de 30,3%. E ao longo dessa residência artística, nós já vínhamos discutindo os impactos da expansão desenfreada do agronegócio sobre a sociobiodiversidade, prejudicando diretamente as comunidades indígenas, e vínhamos conversando também sobre a relação entre agronegócio e racismo. Os filmes de terror fazem parte do conjunto de referências do Denilson, e durante a nossa estadia no Mato Grosso, ele chamou atenção para algumas ligações entre o que a gente conversava ali, e pode passar para o próximo slide, por favor. Esse filme que se chama Colheita Maldita, que é de 1984, que é baseado em um conto homônimo do Stephen King. Nós assistimos ao filme juntos e notamos algumas ressonâncias entre esses desertos verdes da monocultura do milho, no Mato Grosso, e esse filme, longa-metragem estadunidense, que se passa em uma pequena cidade no estado do Nebraska, em uma região conhecida como Cinturão Bíblico, ou Bible Belt, né, e que mostra crianças que formam um culto religioso fundamentalista que assassina adultos por desonrarem o milho com práticas agrícolas imprudentes. Próximo slide, por favor. Aí a Naine nos falou de um ser cósmico dos Terena que se chama Kipai, que é a grande Ema. Vocês podem vê-la em uma ilustração do Denilson Baniwa, realizada nessa mesma residência artística. A Kipai, ou grande Ema, como explicam os Terena, supervisiona os humanos na Terra desde o cosmos, a partir do cosmos. E devido à nossa relação nociva com a Terra, uma vez que essa relação se torne sustentável, Kipai vai descer e comer os globos oculares dos humanos, que por não terem conseguido acordar a tempo, enxergar o que estava acontecendo, a gravidade do que estava acontecendo a tempo, né? E ao fazer isso, Kipai vai restaurar os ecossistemas, né? Então, o que a gente vê aqui no Colheita Maldita, curta-metragem do Denilson, é um trabalho pedagógico que adverte, que alerta sobre quão nocivo, quão nefasto é o modelo de produção de monocultura em grande escala e que nos chama para acordar antes que, e aí eu vou entregar um pequeno spoiler, mas que é muito antes que o planeta exploda como pipoca de milho de monocultura. Bom, próximo slide, por favor. O Colheita Maldita também é parte de uma investigação mais longa, mais ampla do Denilson sobre o agronegócio. Vocês veem aqui uma imagem da exposição Terra Brasílias, o Agro Não é Pop, que o Denilson apresentou no Centro de Arte da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E, na ocasião, ele disse, e eu cito, ao mesmo tempo que o agronegócio é um veneno para a terra e tenta se provar como um bem para todos, existe um outro ponto de vista, que é dos indígenas que hoje estão se apropriando das mesmas tecnologias de comunicação para mostrar o outro lado do que é o agro, né? A gente pode pensar a Colheita Maldita nesse contexto. Vocês veem nessa pintura o sangue escorrendo dos dizeres o agro é pop, vocês vão se recordar que é uma referência ao slogan agro é tech, agro é pop, agro é tudo, da campanha de marketing Agro, a indústria e riqueza do Brasil, promovida pela Rede Globo, né, nacionalmente. Próximo slide, por favor. Então, a arte nascendo como uma ferramenta, né, de intervenção e de pedagogia tradutiva, né, ela se apropria, por exemplo, da
linguagem dos quadrinhos, por exemplo, aqui com para comunicar a violência do agronegócio contra as populações indígenas. Vocês vão ver que o Denilson retoma isso, né, em Colheita Maldita também. Acho que vai ficar pequenininho para ver na tela, mas esse veneno que está sendo despejado, ele tem escrito assim, letras minúsculas, agro é pop, e também tem pequeninas cruzes, né, esse agrotóxico que está sendo despejado. Próximo slide, por favor. Vocês veem aí sacos de açúcar da marca Guarani, empilhados, né, com sangue também. É claro que isso é uma crítica à apropriação do nome de um povo por uma marca como essa, né? O próximo slide, por favor. E, de um outro ângulo, uma cruz sobre a pilha de sacos de açúcar. Próximo slide, por favor. O filme Colheita Maldita retoma também a denúncia feita nesse trabalho de videoarte que se chama Agente Laranja, feito pelo Denilson em 2019, que aponta para como o agente laranja, que foi usado na Guerra do Vietnã, é usado em aldeias indígenas no Brasil hoje. Foi amplamente noticiado que isso ocorre no Mato Grosso do Sul. Talvez algumas pessoas não saibam, mas os Estados Unidos, ajudados pela Monsanto, desenvolveram para a Guerra do Vietnã um agente químico, né, que é o agente laranja, utilizado para pulverizar territórios nessa região, e que causou uma baita destruição. E o governo brasileiro libera esse agente laranja, que é proibido na maior parte do mundo para uso no Brasil, né? Próximo slide, por favor. No momento de isolamento social da pandemia de Covid-19, Denilson e eu nos encontramos online algumas vezes. Esse é um dos vídeos disponíveis no YouTube para quem quiser acompanhar. Está no canal do projeto Culturas do Antirracismo na América Latina, no YouTube. Lá a gente fala um pouco também de agrotóxicos, agronegócio e racismo anti-indígena. Próximo slide, por favor. Essa obra, Colheita Maldita, ela está no contexto de uma exposição online mais ampla que inclui também trabalhos de outros artistas indígenas, a saber, o Jaider Esbel, que infelizmente nos deixou há cerca de um ano, Olinda Tupinambá, o rapper Guarani Mbiá Overá, a Naine Terena, já mencionada, e Arissana Pataxó. Próximo, por favor. Compartilho algumas referências que também orientam essas reflexões. Uma delas vem da filósofa ecofeminista Vandana Shiva, que escreveu o livro Monoculturas da Mente, como foi traduzido no Brasil, para tratar de um tipo de relação com a terra que se mostra um instrumento de controle que extermina a biodiversidade por meio de um empobrecimento decorrente da monocultura. Por exemplo, a conversão de florestas em mares de eucalipto para a indústria de celulose, ou, como no caso que estamos vendo hoje, né, de colheita maldita, das monoculturas de milho do agronegócio. Então, os milharais da agroindústria, né, mato-grossense, é claro, poderiam perfeitamente ser descritos como desertos verdes também, né? E a Vandana Shiva vai também chamar de agrocídio o que ela descreve como a imposição de intervenções agressivas no agrossistema, a imposição de um fascismo tóxico que mina as condições para a soberania alimentar. E ela vai ainda mais longe, propõe correlações entre os avanços indiscriminados de agrotóxicos com práticas da eugenia. O segundo livro que aparece no slide é do jornalista de Berkeley, Michael Pollan,
que conta que hoje 80% das nossas calorias provém de apenas 4 ou 5 plantas. E ele se concentra no milho porque o milho é a pedra fundamental da cadeia alimentar industrial. É muito comum ter amido de milho no shampoo, na fralda, tem muito comum ter milho na pasta de dente. Enfim, o milho é uma parte fundamental da nossa alimentação, né? E daquilo que a gente usa de acessório, enfim, da nossa vida cotidiana. E o Pollan vai dizer que, assim, é difícil até a gente pensar na proveniência daquilo que a gente ingere, né? A gente quase não consegue determinar de onde veio aquilo que a gente ingere, tem um esquecimento, né? E é um esquecimento ligado a uma história de violência também na produção dos alimentos, né? E é uma violência que acaba no nosso prato, né? O Denilson fala até que a gente acaba se alimentando, enfim, desses de algo que se reflete numa toxicidade social, né? Para manter o agronegócio, existe um conjunto de violências que acontece no campo, mas que acaba no nosso prato. A terceira imagem que vocês veem no slide é da tradução para língua inglesa de A Vida Não É Útil, livro de Ailton Krenak. A capa é do Denilson Baniwa, de uma obra chamada Na Floresta Não Tem Supermercado, e eu compartilho esta capa para contar que está saindo em maio do ano que vem a tradução que a colega Alex Brostoff e eu fizemos a 4 mãos deste livro, né? Vai sair pela editora Polity de Londres. E nesse livro, o Ailton vai fazer uma referência também à campanha da Rede Globo, né, sobre o agro, e ele diz, tem essa campanha moral de que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, na qual mostram todo o processo de industrialização, não somente de alimentos, mas também de minérios. Tudo virou agro. Minério é agro, assalto é agro, roubo do planeta é agro e tudo é pop. Essa calamidade que nós estamos vivendo no planeta hoje pode apresentar a conta dela para o agro. E, contrastando com isso, queria lembrar um outro texto da Ailton Krenak, que se chama Pensando com a Cabeça na Terra. Foi publicado na revista do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da USP, em 2018, e é decorrente de uma fala que ele fez na USP em 2017, também no IEB, na 6ª reunião de Antropologia da Ciência e Tecnologia, que organizei com 5 colegas. E, na ocasião, o Ailton Krenak critica um modelo de universidade como aquilo que quer dominar, escravizar a nossa capacidade de criação, né? E eu vou citar o Ailton aqui. Se a Terra é esse organismo vivo, e se nós estamos enraizados nesse organismo vivo, nós temos que expressar a potência desse organismo vivo em qualquer lugar, né? Então, em linha com o que a Ailton propõe, eu queria chamar a atenção para como Colheita Maldita nos convida a confrontar a homogeneização epistêmica e a valorizar a inteligência ecológica das agrobiodiversidades indígenas, né? Como assim, chama atenção para como o milho da agroindústria, ou o milho da monocultura colonizou o nosso corpo, né? Próximo slide, por favor. Essa imagem que vocês veem não entrou no filme, nem entrou na exposição, mas fiz com celular, quando nós encontramos várias pilhas de lixo com roupas e plásticos diante do milharal,
já perto da estrada. É uma imagem bem chocante, né? Próximo slide, por favor. E eu não vou mostrar fotogramas do filme para não dar mais spoilers, né? Mas essas são algumas das fotografias que compõem o ensaio fotográfico, que é também parte de Colheita Maldita, né? Colheita Maldita consiste no filme e no ensaio fotográfico. E aí, não sei se vocês já experimentaram essa técnica chamada light painting, que é simplesmente uma pintura com luz, né? Você move uma fonte luminosa diante da câmera durante um tempo mais prolongado de exposição, movimenta essa fonte de luz e vai fazendo formas, desenhos, né? Aí vocês veem uma caveira. Próximo slide, por favor. O agromata. Próximo. Aí, já mencionado o termo agrocídio. Próximo. Fora Bozo. E o último slide, com algumas publicações, já está no ar a primeira, né, que é sobre pensamento ambiental e artes indígenas no Brasil hoje, o segundo, que vai ser publicado em breve, no qual eu trato um pouco de Colheita Maldita, e, por último, também disponível na internet, este que saiu pelo Suplemento Pernambuco, né? Eu agradeço pela atenção e fico à disposição para a conversa. Obrigada, Jamile. Nossa, muita coisa, né, que a gente não conhece, eu não conhecia o trabalho do Denilson, até uma das coisas que eu queria, né, que me veio à cabeça quando você estava falando, é como a gente pode divulgar mais isso, né, porque você falou, o trabalho dele é muito conhecido para quem é da área e tal, claro, eu não sou da área, mas eu vi ali que está que o link que você mandou para a gente é o link da universidade, e tem havido um movimento, né, nas universidades, eu percebo um movimento da gente tentar sair, né, sair dos muros da universidade, né, chegar a mais lugares. Então, o que eu queria te perguntar, né, no primeiro momento, era isso, como que todo esse trabalho de vocês, esse projeto, como que isso está sendo divulgado, como isso está chegando em outros lugares, e inclusive para os próprios indígenas, né? Como que, se há uma ação também nesse sentido no projeto? Sim, acho que é importante mencionar que o Denilson vem realizando uma série de exposições, né? Aqui eu mencionaria a Anacoada, no MAN do Rio, cuja curadoria ele fez com Beatriz Lemos, acredito que ainda está em cartaz, então se tiver alguém do Rio acompanhando, fica essa indicação. O Denilson vai, enfim, tem uma série de... Teve a exposição Veshua na Pinacoteca de São Paulo, que foi um marco histórico mesmo, né? Realizamos uma série de conversas online, disponíveis no YouTube da Pinacoteca de São Paulo e também do projeto Culturas do Antirracismo na América Latina, sobre temáticas variadas, mulheres artistas indígenas, o futuro da arte indígena no Brasil, curadoria indígena. Foi muito rico, eu acho que é um documento também, para quem quiser se aproximar da temática. Eu vou compartilhar o link para o site do Denilson, que reúne obras prévias dele, né, como se fosse um catálogo pessoal, se puderem compartilhar também. E eu acho que tem um movimento muito importante acontecendo nas universidades públicas brasileiras, em decorrência das políticas afirmativas, que é o ingresso de um número maior de estudantes indígenas, né? A Unicamp, né, tem sido um exemplo disso, a UFSCar, também, né, a USP, mais recentemente, a UFMG,
enfim, e também a concessão de títulos de doutor honoris causa, né, no notório saber, para intelectuais indígenas, mestres, né, de conhecimento, tem transformado esse cenário, né, no Brasil. Então, acho que é um processo que decorre, sobretudo, de conquistas dos próprios povos indígenas, né? E a academia tem acolhido isso de maneira mais democrática, me parece, uns anos para cá. Não, na Unicamp eu percebo bastante, né? Além do próprio vestibular, este ano nós tivemos o segundo encontro, que também de manifestações de todos os indígenas de todas as universidades. Então, foi uma coisa também bastante divulgada na própria Unicamp. Eu não sei se a conjuntura política também acaba dificultando, né, que isso chegue para mais lugares, enfim. A Anitta de Marco colocou no comentário, quando você estava falando da exposição da Pinacoteca, e ela mencionou também, ela está Ai, que bom. assistindo a gente, e ela colocou há pouco tempo, um ano mais ou menos, a Pinacoteca do Estado de São Paulo montou a exposição Vexa, Arte Indígena como Conexão, com trabalhos também de Baniva, não sei como ler, gente, o Baniva, e outros nomes. Então, ela Sim, também está em sintonia aí, né, com o que você está comentando. bem Uma outra lembrado. coisa, que também me ocorreu, né, quando você estava falando, faz um tempo já, eu acho que em 2018, eu assisti a uma palestra de um estudioso da tradução, o nome dele é Michael Cronin, e era sobre eco-translation. E um Uhum. livro que ele tem de 2017, Translation and Ecology, e ele foi falar em 2018, que eu assisti nessa palestra no Entrade, que é um evento bastante tradicional, né, na área de tradução, feito pelos pesquisadores de tradução do Brasil inteiro, e sempre tem um convidado internacional. E o Cronin, na época, ele falou um pouco desse livro. E ele falou como tem a coisa do antropoceno, como isso está atrapalhando, né, todo, né, a coisa como o homem está atrapalhando, vamos falar assim, como o homem, né, como a tradução seria importante para trazer um outro olhar, né? Então, tanto o que a gente traduz, o que a gente escolhe traduzir, escolhe divulgar. Então, quando você fala, né, que as obras que você já traduziu e as obras que estão sendo traduzidas para o inglês, por exemplo, então, o que a gente escolhe traduzir, e ele fala, a gente tem várias frentes aí que a gente pode ir contra esse movimento, essa destruição, né? Ele fala na alimentação, por exemplo, pensar no slow food, pensar em coisas que vão contra esse mercado enorme que a gente tem, né? Então, tanto na descrição dos ingredientes até o preparo, como que a comida está relacionada com a identidade, o que a gente pode como a gente pode usar a tradução mesmo interlingual, para mostrar isso, né? E daí ele falou, ele dividiu em quatro, né? A alimentação, o mundo animal, como a tradução pode levar ao entendimento da ação humana em relação aos animais, em diferentes lugares e momentos, como os animais de um lugar, quais os cuidados precisam, de outro lugar, quais os cuidados precisam. E a gente, né, imagina, com tanta questão de extinção e tudo, para a sustentabilidade mesmo, né? E aí ele fala, não é só nos lugares onde a gente está acostumado, né? Então, a gente está acostumado na literatura, por exemplo. Tá? Então, você traduz várias obras aí para mostrar essa situação, né, ambiental, mas ele falando, não é só a literatura de grandes romances, né, que vai muito além disso, não é só a questão da tradução literária. E eu me lembro que eu gostei muito, assim, da fala dele, porque era um negócio que
não tinha me passado pela cabeça, sabe? Assim, nossa, como é importante a gente traduzir algumas coisas e trazer o conhecimento das pessoas, né, no geral. E você falando hoje da questão da arte como pedagogia tradutiva, eu achei, assim, maravilhoso, achei super bacana, acho que é uma forma realmente que é uma ação que é bonita, né? E além de ser bonita, é muito de intervenção mesmo, né? Política. Então, eu acho extremamente necessário nesse momento, né? Como a gente já sabe. Deixa eu ver aqui se Acho, tem. sim. Não Pode tem, falar, enquanto isso eu vou ver se tem alguma pergunta. ótimo, não achei que tem tudo a ver os comentários que você traz sobre ecotradução, né, a partir do Michael Crown, e porque, bom, no Antropoceno, nessa época em que, essa era, né, em que fica claro que a ação antrópica, né, a ação humana, ela chega a ter consequências geológicas, né, é inescapável que a gente precisa se comunicar com quem é diferente de nós, né? A tradução, ela é fundamental em um mundo em que a gente já esbarrou no fato de que não é possível extrair mais da terra, né? Da maneira como vem sendo feito, não há futuro, né? Enfim, porque é preciso desacelerar, de fato, né? Você falou do slow food, e eu acho que é também preciso desacelerar as nossas interpretações sobre o outro, né? Sobre a alteridade, né? A gente também vive coincidindo com o antropoceno em um momento de intensificação de, enfim, projetos autoritários, né? E o que faz com que a gente reflita, né? Peraí, né? Acho que eu preciso desacelerar o entendimento do outro, né? E negociar possibilidades de mundo, né? Bom, a própria pandemia escancarou, né, que o nosso mundo está interconectado, então estamos todos interconectados, então precisamos, de fato, buscar soluções conjuntas, né? E a tradução é parte fundamental disso. Eu me lembro bastante, né? Eu me lembrei muito assim dessa comunicação, porque um outro ponto que do qual ele fala é sobre a questão da tecnologia, né? Então, como a tradução, essa coisa da tradução automática, dessas coisas, né, do Google e tal. Então, o inglês como língua franca, ou, quer dizer, essa necessidade de traduzir tudo o tempo todo, né, a localização, como que... então, ele fala que também tem esse ponto, né, da tradução, a tradução como algo humano, como algo que depende de alguém, a gente meio que, mesmo na tradução automática, acho que a gente se esquece que quem coloca lá, né, são pessoas, né, e as escolhas terminológicas que a gente faz, né, o que global warming, por exemplo, como que a gente vai, né, traduzir, e a Eliane Brum tem um texto que ela fala sobre isso, ela fala, a gente não pode, é uma crise, é uma emergência, é um desastre, não é. Falou, a gente não pode medir as palavras e modalizar as palavras para falar dessas coisas, né? Então, acho que também tem a ver com isso, né? Questionar essa coisa do pop, né? Que pop que é esse, desse agro é pop? Então, acho que tem muito a ver com tudo que você está mostrando aqui para a gente, né? Através da arte, acho que é muito bacana mesmo. Sim, é interessante pensar como alguns desses termos que circulam, né, sobre o momento de crise ou de emergência ambiental que a gente atravessa, eles acabam normalizando, naturalizando certas percepções. Então, por exemplo, desastre natural. Quando a gente fala em desastre natural, é como se não tivesse uma dimensão social desse desastre também, né? Uhum. Então, acho que uma sensibilidade propriamente tradutória ajuda a perceber essas nuances, né?
Sim, sim, essas escolhas terminológicas, elas também têm um poder, né? Não é à toa, né, que a gente tem Exato, várias, né, e ter essa consciência desse poder da tradução, eu acho que também faz parte, né? Então, também exato. precisa ser mostrado, né? Então, Exato, e tem a responsabilidade, né, de quem traduz também, né, porque a gente está dando forma a percepções, né, sobre o mundo. sim. Eu me lembro que nós fizemos uma atividade uma vez, agora, claro, não vou me lembrar, né, do nome do vídeo, mas uma das alunas trouxe um videozinho que falava sobre agricultura familiar, mas assim, era nitidamente algo que não falava da agricultura familiar, sabe? Nitidamente uma propaganda velada do agronegócio como outra coisa, e aí assim você via aquela família feliz pulando ali no meio, né, daquela grama maravilhosa e tal, e assim, você falava, gente, não está combinando essas máquinas aí ao fundo, assim, era uma coisa, né, muito bizarra. Eu lembro que a aluna falou, é bizarro isso daqui, porque quem que acredita nisso, né? Quem que acredita que que a agricultura familiar é isso? Hum, E aí, no final, você fala, bom, tem gente que acredita, né? Basta ver aí o discurso do nosso, né? E tem gente que acredita. Então, precisa realmente de uma conscientização, e quanto mais projetos, né, como esses que vocês estão desenvolvendo, melhor, né? hum. Eu queria que você me falasse de novo do canal, para a gente poder também colocar ali o link depois, porque você falou o canal que tem algumas coisas, né? Isso, Antirracista, e eu não anotei na hora, então. eu vou compartilhar o link para que a gente possa divulgar para o pessoal que acompanha, né? Só um momentinho aqui, eu estou buscando o link. Pronto, vou lá aqui. Esse é o canal do Culturas do Antirracismo na América Latina, e também sugeriria o da Pinacoteca de São Paulo, onde também estão o, os vídeos das conversas que foram realizadas durante a pandemia, em torno da exposição Veste ou Nós Sabemos, né, com curadoria da Naine Terena. Então, acho que são bons caminhos assim, para se familiarizar com essas pesquisas. Uma coisa também que me chamou a atenção, que logo no começo você falou da Barbara Hassan, né, sobre a questão da hospitalidade e a ideia do entre como entrar e o estar entre. E eu pensei nesse entre também como esse imperativo que muitas vezes, se a gente pensar nessa coisa antropocêntrica, esse entre, ele não é, me lembrou o conceito do Derrida do hospitalidade, né? Ele também é hostil, ele não é Uhum, só o hospitaleiro, né, que a gente espera, mas também é isso de entra, mas mais ou menos, né? Entra aqui do jeito que eu uhum, quiser, entra aqui, isso. né? Então, esse trabalho que você falou, que essa ideia de tirar esse preconceito que a gente tem de eu já estou sabendo o que está passando aqui, né? E olhar isso de uma outra forma, olhar essa arte de um outro lugar, mostrar essa arte de um outro lugar, eu acho que é esse que é fundamental mesmo. Uhum. Sim, não, muito bem observado. Quer dizer, como é que se dá esse receber o outro, né? Quais são os limites desse projeto, né? Também da hospitalidade, porque se é por uma acomodação ou para forçar o outro a se encaixar numa medida prévia, né? Aí acho que tem algo de errado acontecendo, né? Então, isso é uma observação importante, né? Não fazer a alteridade ser medida por um, uma régua, né, que não seja dada pelos seus próprios termos, né?
Não, pelo que você estava falando, eu percebi essa preocupação mesmo de vocês, né? Essa preocupação de dar realmente um lugar e não cair nessa coisa né, desse imperativo aí determinado de fora. Me parece que o trabalho de vocês é bem bacana. Eu não vejo a hora também de ver, porque eu né, não assisti e nossa, por isso que eu estou te perguntando onde que a gente vai poder ver e tal. Que bom. E eu também vou colocar o link da exposição, eu coloquei o link do filme, né? Mas eu vou colocar o link mais amplo da exposição, porque assim é possível assistir aos outros trabalhos, né? Aí você Só vai um colocando momentinho. aí o pessoal da informática, o Carlinhos, que está ajudando a gente aqui, a quem já agradeço também, já vai colocando porque a gente acho que não consegue Também colocar. agradeço ao Carlinhos. Então... Eu não sei. Letícia que está ajudando a gente também ali no. Letícia, tem alguma pergunta? Eu vi que você colocou aqui uma pergunta sobre as comunicações, não tem a ver com aqui a fala da Jamile, mas já vou aproveitar para responder. Parece que tem pessoas perguntando se podem assistir as sessões de comunicação, né? Começam hoje as sessões de comunicação, tem amanhã de manhã e amanhã no início da tarde. Nós vamos colocar os links nas nossas redes sociais. Então, no Instagram, no Facebook, vão estar os links lá. Eu já explico que nós não divulgamos isso antes, porque em 2020, infelizmente, nós tivemos um ataque racista. Então, até aproveito aqui, né, que está, né, tudo meio que relacionado aí, essa coisa do respeito, né, ao outro. Nós tivemos um ataque racista numa das comunicações, então nós preferimos este ano divulgar bem perto do momento em que elas vão acontecer. Então, elas vão estar abertas, mas nós vamos divulgar, assim, né, durante pouquinho antes, uma hora e meia antes, vocês podem entrar nas nossas redes, que os links vão estar lá, tá bom? Sim. As coisas que a gente, né, o fato de estarmos online possibilita a sua participação, né, que você está longe, não poderia jamais fazer presencial, até por uma questão também financeira, a gente faz o evento todo de forma voluntária, mas ao mesmo tempo tem esse lado, né, que não é tão bacana assim, que é o que a gente tem que lidar com essas né, pessoas aí. Lamentável, infelizmente tem acontecido em uma série de eventos. Tem. E no nosso caso, a pessoa entrou, começou a fazer comentários e tal, e aí a gente precisou fechar, né, a sala, e enfim. Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma... Persistiremos no nosso trabalho. Né? Sim. É isso. Bom, acho que elas estão colocando ali. Érica, temos um comentário. Tá, agora que eu vi. Comentários. É a Anelisa Volpato, é esse, né? Isso. Tá, a Anelisa Volpato escreveu assim, ó. Vou fazer um comentário esquisito, mas eu sempre achei que era a soja o principal símbolo dessa monocultura predatória e me surpreendeu ser o milho. E daí a Marina falou, eu também não sabia. Então, acho que a gente fica... Aquela coisa dos preconceitos, né? Que a gente fica meio que na cabeça, acho que o que tem mais publicidade, não sei. Sabe esse livro do jornalista que eu citei, o Michael Pollan, né, que é o Dilema do Onívoro? Ele vai falar do milho, como eu disse, né, como uma pedra fundamental dessa cadeia alimentar industrial. Eu acho que é uma referência interessante para pensar. Agora, no trabalho que a gente fez no Mato Grosso, havia campos de soja também gigantescos, que nós filmamos no Milharal, mas também é uma indústria, enfim, das mais proeminentes, né, do agronegócio brasileiro, e também responsável, né, em grande medida pelo desmatamento.
A Viviane Veras, né, está comentando aqui que o que ela lembra do início do curta, o pacote vem escrito em vermelho, popcorn, e no final com o mundo milho estourado, né? Então o pop do estouro, não do popular, mas do estouro mesmo, do pop como acabando o mundo, né? Olha, Então, olha, exatamente, o mundo que estoura como pipoca, né? Mas eu não tinha prestado atenção nesse detalhe aqui, Viviane. Viviane, você sabe, né? Ela é cirúrgica para Né? essas. E o Então, vermelho, né? Sim, bem então, observado. aí ela ainda colocou assim, ó, traduz o inglês acolhido aqui no popcorn e acabando com o mundo. Exato. Exato. Bom, pessoal, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, Letícia, lá, ou se a gente agradece demais aqui a Jamile né, por trazer tanta coisa aí interessante e nova para, né, para mim, por exemplo, foi muito novo e eu achei, assim, fiquei super curiosa, vou querer ver tudo agora, vou querer usar nas minhas aulas, porque, sabe, eu sou assim. E no primeiro semestre, nós damos uma disciplina de interpretação de texto. Eu dou no período da manhã, Vivi ainda no período da noite. E a gente sempre tenta trazer coisas, assim, que são representativas do momento em que a gente está, né, e que merece uma reflexão que vai além dessa interpretação automatizada que a gente faz, né? Ah, tá, isso é isso, e acabou. Então, acho que vai ser muito bacana, né? Usar aí um documentário e algumas dessas. Eu vou ver lá no link que você, né, que você mandou, mas acho que vai dar para a gente aproveitar bastante também para falar sobre essas questões com os nossos alunos da graduação. E, Érica, eu agradeço pela hospitalidade genuína, né, pela acolhida, pela oportunidade de comunicar. É nosso desejo também que esses materiais audiovisuais sirvam para a sala de aula, né? Então, quem puder compartilhar com né, professores, colegas, acho que é super importante, acho que é um trabalho que chama para uma conscientização mesmo, que catalisa conversas, né, com os alunos. E, bom, foi um prazer. Prazer Obrigada, foi Érica, nosso. Viviane, Lenita, Letícia, Carlinhos, todos do IEL. Prazer foi nosso. A gente vai não só aqui no chat que ficou, porque vai ficar no canal do IEL, né? Essa nossa conversa, mas também a gente nós vamos também dar para quem quiser, né? A gente também vai colocar esses materiais nas nossas redes para poder circular. Então, acho que esses links que você mandou e tudo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E Muito até obrigada. mais. Parabéns pelo evento. Até mais. Obrigada, pessoal. A gente se vê, então, à noite tem as comunicações, né? E amanhã à tarde nós temos a palestra com a professora Safa, da USP, sobre a tradução do árabe, e à noite com o giro sobre tradução e o mundo editorial. Obrigada.